Capítulo 899. Os ingredientes usados nas tortas de Desi são muito mais generosos do que em Bäcklund. No entanto, eles preferem adicionar alguns temperos locais. Parecia um pouco estranho ao dar as primeiras mordidas, mas depois de se acostumar, é um estilo bem diferente. Klein sentou-se dentro de seu hotel e alternou entre dar uma mordida na torta oleosa e beber um gole de chá gelado, doce e refrescante. Ele estava vivendo uma vida bastante idílica. Depois de se fartar, não fez as malas imediatamente. Ele pegou a cartola que estava na cadeira ao lado dele e a usou. Enquanto isso, a palma da mão esquerda de repente ficou transparente enquanto todo o seu corpo desaparecia. Klein havia entrado no mundo espiritual e planejava viajar para o Porto Poto, no Mar Berserk. Foi lá em busca de comida para a fome rastejante. Skelson, onde ele estava, pertencia à Baía de Desi, mas não ficava em nenhum lugar ao longo da costa, pois era uma ilha. Esta era a ilha mais ao sul da Baía de Desi, e passar por ela significava entrar no Mar Berserk. Portanto, no segundo que Klein dirigiu-se para as coordenadas pré-determinadas, uma visão anormal apareceu diante de seus olhos. Os fluxos de ar do mundo espiritual pareciam se materializar enquanto giravam no vento. Eles uivaram enquanto envolviam uma região enorme que parecia ilimitada. Estava escuro por dentro, com camadas de nuvens escuras. Relâmpagos contaminados pela escuridão profunda continuaram brilhando, iluminando a área circundante como se fosse o apocalipse. Naquele momento, Klein sentiu como se tivesse chegado a um mar eternamente devastado por tempestades. No entanto, ele sabia com certeza que este era o mundo espiritual. Na verdade, é exatamente como mencionam muitos livros sobre misticismo. O poder envolvido na morte da morte não só mudou o clima atmosférico do mar entre o continente norte e o continente sul, mas também o encheu de desastre e perigo. É assim que seu nome foi derivado. Além disso, também quebrou a barreira entre a realidade e o ilusório, manchando e danificando o mundo espiritual correspondente e fazendo com que eles afetassem um ao outro. No Mar Berserk, se alguém realizar um ritual que envolva o mundo espiritual, usando poderes relacionados ao mundo espiritual, haverá uma grande probabilidade de ocorrer um acidente, causando desenvolvimentos inimagináveis. Klein refletiu pungentemente enquanto usava os olhos para confirmar o que os livros escreviam. Do seu ponto de vista, se não fosse por isso, os vários países do continente norte não teriam esperado que o imperador Roseli encontrasse a rota marítima segura antes de terem a chance de invadir o continente sul. Afinal, para a maioria dos Beyonders de alta sequência, eles poderiam facilmente atravessar tipos normais de barreiras naturais. A rota marítima segura de Roseli não era simplesmente de natureza geológica, mas também de natureza mística. Isso também significava que, como o Mar Berserk e o mundo espiritual estavam se influenciando e se sobrepondo, Klein poderia usar diretamente os mapas marítimos locais para atravessar as calamidades do mundo espiritual. Relembrando o conteúdo que havia lido antes, Klein encontrou o local correto e entrou no mundo espiritual sombrio. O uivo dos vendavais soava de todas as direções. Até mesmo as rajadas secundárias de vento deixaram um arrepio percorrendo profundamente a alma ou a espinha de Klein. Isso o fez acreditar que se tivesse viajado em um estado de corpo espiritual sem o uso da carta do Imperador das Trevas, da carta do Tirano e do apito de cobre de Azik para se aprimorar, havia uma boa chance de ele sofrer um ferimento grave. E se esta não fosse a rota marítima segura, ele acreditava que havia uma chance de seu corpo físico não suportar as tempestades negras cheias de morte. Comparados aos vendavais, os relâmpagos escuros eram muito mais perigosos. Klein suspeitava que não conseguiria suportar ser atingido por um deles.
Quanto ao redemoinho oculto e as criaturas errantes, eram outra forma de perigo. Este é um lugar sem qualquer água do mar. Eu me pergunto o que há no final do redemoinho. Klein seguiu a rota marítima segura e atravessou a terra a uma velocidade adequada. De vez em quando, examinava os arredores para ampliar seus horizontes. De repente, ele viu uma criatura estranha. Ela arrastava uma enorme foice e estava situada dentro de um furacão negro. Formada por crânios individuais, era inchada e maciça. Os crânios eram branco-acinzentados ou preto-acinzentados de tamanhos variados. Eles também eram de espécies diferentes e todos estavam empilhados em um só, formando seu torso, membros e cabeça. Quase no mesmo momento em que Klein viu essa estranha criatura, ela também descobriu Klein. Todos os crânios viraram a cabeça em uníssono, produzindo um som estridente que não pôde ser escondido. As órbitas escuras eram incontáveis enquanto se seguiam e se sobrepunham. A testa de Klein latejava enquanto ele usava viajar para passar pela área, entrando na próxima rota marítima segura. E no mar ilusório próximo, braços ensanguentados e tentáculos preto-esverdeados ilusórios estendiam-se da superfície do mar. Reticências. Fora da cidade de prata, um mausoléu negro ficava invertido no chão como uma pirâmide invertida. Naquele momento, havia todos os tipos de plantas negras e densas que cresciam nas rachaduras dos tijolos do mausoléu. Até a pesada porta da entrada estava coberta deles. Colin Iliad tinha 2 espadas penduradas nas costas enquanto estava com outros 2 anciãos do conselho de 6 membros. Eles estavam observando a passagem que os levava diagonalmente ao subsolo. Lovia, com seu cabelo prateado e encaracolado, observou em silêncio por um momento antes de dizer: já deveria ser possível. Ao contrário de como ela normalmente alternava aleatoriamente entre 2 estados mentais, esta pastora anciã agora estava sóbria e calma. Ela não mostrou nenhum sinal de anormalidade, pois seus olhos cinza claros eram profundos e plácidos. Colin assentiu gentilmente e tirou um frasco de remédio de 2 compartimentos diferentes em seu cinto. Desatarrachando as tampas e abaixou. Seus olhos azuis claros brilharam rapidamente. Sua pele sem rugas tinha veias salientes quando foram tingidos de prata. Logo depois disso, o chefe desembainhou uma espada e espalhou uma pomada cinza prateada em sua superfície. Enquanto tomava medidas para se preparar, outro ancião do conselho de 6 membros, Oit Shirmon, fez algo semelhante. Este homem careca que tinha um símbolo tatuado na cabeça tinha quase 2,5 metros de altura. Ele não parecia ter mais de 45 anos. Mas, na verdade, ele tinha quase 80. Também era um sequência 4, caçador de demônios, um semideus que era um dos principais pilares de apoio da Cidade de Prata. Na Cidade de Prata, devido à falta de ingredientes principais, e com os cidadãos cientes do método de atuação e tendo experiência de combate suficiente, eles avançaram das sequências baixas para médias com bastante facilidade. Os Beyonders da sequência 6 eram a maioria, mas a partir da sequência 5, devido aos rituais exigidos e outros motivos, o número de Beyonders caiu drasticamente. Na sequência 4, onde houve uma mudança qualitativa, uma geração inteira poderia nem sequer produzir alguém. Oit Shirmon não empunhava 2 espadas como um caçador de demônios normal. Usava pomadas diferentes para produzir efeitos diferentes e lidar com situações mais complicadas. Ele empunhava um martelo cinza-ferro e nas costas havia um arco enorme que era tão grande quanto seu corpo. Ele era como um gigante miniaturizado que saiu de uma pintura a óleo. O arco era um item místico, que não apresentava efeitos colaterais excessivamente graves. Nos registros históricos da Cidade de Prata,
ela recebeu esse nome por ter matado um dragão no nível semideus. Seu nome era Arco Matador de Dragão. Depois de terminar os preparativos, Oit bateu com força o martelo na frente dele, pegou o arco e puxou-o lentamente para trás. Relâmpagos crepitantes surgiram de repente quando se condensaram em um só, e à medida que cresciam com o puxão, formaram uma flecha ofuscante e radiante entre a corda e a parte de trás do arco. Assim que os dedos de White soltaram a corda do arco, a flecha relâmpago disparou direto para a porta do mausoléu, que estava invadida por ervas daninhas parecidas com cabelos humanos. Silenciosamente, a porta pesada parecia estar podre há muito tempo. Explodiu em pedaços junto com a explosão do raio, revelando uma passagem profunda. Esta passagem brilhava com luzes brancas pálidas. Estendia-se muito além do que os olhos podiam ver, emitindo uma sensação assustadora e fria. Os olhos de Colin de repente brilharam com dois símbolos verdes escuros complexos, refletindo neles a entrada do mausoléu. Alguns segundos depois, ele segurou a espada na diagonal e entrou no mausoléu. Oit guardou seu arco matador de dragão, pegou seu martelo e seguiu de perto. A expressão da Lovia vestida de púrpura permaneceu a mesma enquanto ela passava pela porta quebrada em um ritmo decente com as mãos vazias. Ao descerem por trechos de passagens e escadas, os 3 membros do Conselho de 6 membros não demonstraram qualquer inquietação ou ansiedade no ambiente completamente silencioso. Eles permitiram que seus passos ecoassem ao redor. Depois de descer um nível, de repente viram um rio diante deles. Era um rio ilusório e negro. Sob a superfície do rio havia braços cor de sangue que haviam sido esfolados. Veias verdes com rosto de bebê e tentáculos escorregadios com olhos estavam densamente entrelaçados. Eles continuaram se debatendo para cima em uma tentativa de agarrar o que quer que passasse por eles. O rio ficava perto da entrada. Havia figuras de diferentes alturas vestindo roupas velhas e de costas para os 3 anciãos. Eles continuaram andando de um lado para outro como se estivessem irritados com a travessia do rio. De repente, um deles sentiu o trio se aproximando. Ele lentamente virou o corpo para olhar para Colin, White e Lovia. Era um velho com cabelos completamente brancos. Sua testa e os cantos da boca estavam profundamente enrugados. Seus olhos eram azuis claros e vazios. Sua expressão estava entorpecida e vazia. As pupilas de Colin e Liad encolheram ao reconhecer o homem. Era seu irmão, o irmão que havia sido possuído por Amon. Ele pessoalmente acabou com sua vida. Nesse momento, as outras figuras se viraram, revelando rostos que Colin, White e Lovia acharam extremamente familiares. Mas todos eram rostos anormalmente entorpecidos. A expressão de Lovia permaneceu imperturbável, mas atrás dela, um cavaleiro ilusório com mais de 5 metros de altura apareceu em algum momento. Este cavaleiro usava uma antiga armadura prateada de corpo inteiro. Seus olhos estavam vermelhos como sangue enquanto ardiam como chamas. Reticências. Depois de atravessar a rota marítima segura por cerca de 10 segundos, Klein chegou ao Porto Poto, no Mar Berserk. Este local desviava-se da rota marítima principal e não pertencia a nenhum país. Era uma cidade livre para piratas. Quando seus pés atingiram a rocha sólida, fez para si um rosto aleatoriamente, mas não estava com pressa para entrar na cidade portuária, que tinha edifícios dispostos aleatoriamente. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma cigarreira de ferro. Ao passar pelo mundo espiritual do Mar Berserk, ele sentiu o apito de cobre de Azik tremer levemente. Removendo a parede da espiritualidade, Klein abriu a cigarreira e tirou o antigo e requintado apito de cobre.
Este apito de cobre havia perdido sua frieza e suavidade habituais e agora estava queimando. No entanto, esta anomalia estava se dissipando rapidamente. Ponto.